cuidado com os assuntos que você tem estudado, pois você tem que trabalhar aí com alguns detalhes que são congruentes. São matérias que se apoiam no mesmo conceito, mas que podem ter detalhes a mais. Exatamente sobre isso nós vamos falar aí dentro dos conceitos relacionados a protocolos, domínios, DNS, sistemas de nomes, um monte de coisa de nomenclatura diferente. Então por isso se acomode por aí, porque nós vamos aqui novamente falar de nomes cada vez mais novos e diferentes. Novamente, pegue aquele seu glossário e vá acrescentando aí os novos conceitos, novas terminologias, para que você possa tranquilamente aí compreender todo o assunto que será abordado a partir de então. O primeiro passo aí que nós temos a compreender é quando nós vamos acessar uma página da internet, nós vamos digitar um endereço. E esse endereço, ele também é conhecido como URL. O que é uma URL? Traduzindo aí a expressão, o acrônimo URL, nós temos a terminologia Uniform Resource Locator, ou seja, recurso uniforme de localização. Cuidado com isso, porque é um recurso de localização e não de busca. Então a URL não é para você digitar lá e fazer pesquisa em página da internet, como já apareceu em prova aí dizendo como pegadinha. O que acontece é que a localização é a mesma coisa do que um endereço. Então quando você tem, por exemplo, o endereço da sua residência, não é uma forma uniformizada, um padrão para identificar a localização da sua residência dentro do espaço da sua cidade? É verdade, é a localização padronizada, onde você tem lá o endereço do CEP, nome da rua, você tem o número da sua residência, às vezes você tem o CEP dividindo aí trechos de uma mesma rua, dependendo da sua extensão, e várias outras informações. Por exemplo, você aí em Brasília usa bastante a ideia de setores, então você tem formas de organizar o endereço. Então são umas estruturas padronizadas que você está trabalhando. Então isso é uma URL. Por vezes tem aparecido aí também nas provas questão sobre URI. Uma URI é parte de uma URL. É a sua parte mnemônica. É a estrutura mais simples da URL, que simplesmente vai estar indicando o serviço que se deseja acessar, que está sendo acessado. Então, uma URI faz parte de uma URL. A URL é a forma do endereço mais completo. É a sua estrutura que tenha mais recursos. Então, vamos entender aí, inicialmente, o que é a parte comum aí, o que é esse mnemônico. Quando você tem lá, por exemplo, o endereço http://www.site.com.br, essa estrutura é tanto uma URL como uma URI. Por quê? Porque é o serviço de uma página de internet que você está acessando e como você quer acessá-la. É isso que se tem numa URI. Uma URL é mais completa, porque além de indicar isso aqui, que já diz que é uma URI, logo é uma URL, vai ter lá a informação da pasta, o arquivo, todos os recursos que você deseja acessar. Então ela vai ter mais detalhes dentro da sua estrutura. Até mesmo a porta que está sendo utilizada para acessar o serviço pode estar aparecendo dentro de uma URL. Já na URI não vai estar sendo citada ela. Então, esse HTTP aqui é algo que bem antigamente você usava obrigatoriamente para acessar as páginas da internet, lembra? Você tinha que acessar a página, só funcionava se você digitasse http://. Se você não digitasse, não acessava. O que era esse negócio? Naquela época você não sabia e era obrigado a digitar. Hoje você não é mais obrigado a digitar, o computador aí, o navegador, na verdade, automaticamente completa para você, mas você precisa saber o que é. Esse HTTP nada mais é do que o nome do protocolo que está sendo utilizado. Ou seja, como vai ser o acesso, ou qual é a tecnologia, a estrutura para acessar o que você está querendo acessar. E ainda tem mais informações dentro desta URL. Por exemplo, o www, neste contexto de um endereço, nada mais é do que a identificação de uma pasta. A pasta na qual, dentro do servidor que está disponibilizando este conteúdo para você, está o conteúdo realmente. Então, eu tenho lá um conteúdo numa pasta dentro de um servidor tal. Esse servidor vai ter lá a pasta www. Por isso, aparecem questões do tipo, olha, www é a tecnologia de acesso às páginas da internet. Logo, www2 é a tecnologia da web 2.0, mais rápida, veloz. Nada a ver. www2 nada mais é do que outra pasta. Agora, cuidado. É uma convenção, não é uma regra, mas é comum você encontrar a seguinte estrutura. https://www2 e aí continua o resto do site normalmente. É meio que convencionado. Por quê?
os criadores das páginas, eles deixam lá a pasta www para o conteúdo normal e a www2 para dizer que vai usar o HTTPS, que é um outro protocolo que vamos compreender aí a sua forma de trabalho. Então simplesmente se organiza nesses aspectos. E o site.com.br, toda essa estrutura aqui, ela nada mais define do que a estrutura conhecida como domínio, ou seja, o nome com o qual você vai registrar o site aí dentro do universo da rede, ou seja, o nome que vai ser chamado esse site para poder acessar ele dentro da rede mundial de computadores. Então identificamos aqui 3 partes essenciais, ou seja, as 3 partes de uma URI, logo também 3 partes de uma URL. Agora, também existem outras estruturas de endereços padronizados. Por exemplo, quando você pega lá, usuário@domínio, isso caracteriza que tipo de endereço? Ora, um endereço de e-mail. Então quer dizer que isso aqui é uma forma de identificação? Sim, uma forma de identificação que é um endereço de e-mail. Então beleza, bateu o endereço, tranquilo. Então você tem lá uma estrutura que é o usuário. Agora cuidado, pode aparecer algo do tipo www.gmail.com? Sim. Mas é comum eles não disponibilizarem tal endereço. O serviço de e-mail não disponibiliza tal possibilidade da pessoa criar um endereço www. Mas, se for falha do serviço, ele permitir, nada impede. Então, a presença do arroba indica um endereço de e-mail, claro, dentro da mesma ideia da sintaxe na qual ele é apresentada. Outra forma também comum de aparecer em pegadinha é colocar lá ftp:// e o endereço no site. Também o endereço de e-mail válido. Sim, o FTP pode aparecer aqui. Agora, há outros protocolos que não irão aparecer. Na verdade, o que você vai encontrar aqui como válido são 3, basicamente, que é o HTTP, HTTPS e o FTP. São esses 3. Fora isso, a tendência é que a questão esteja errada. E observe bem a sintaxe da estrutura. Ela tem o 2 pontos // justamente para subdividir aí os campos, enquanto que o e-mail usa o arroba propriamente dito. Então você vai nos detalhezinhos mesmo para encontrar a diferença destes conceitos. Também pode ser dito aí como um exemplo do URL, um endereço, você pegar lá, por exemplo, algo do tipo 200.201.88.30. Esse aqui é um exemplo de endereço, também padronizado. Só que esse endereço é um endereço na forma de um endereço IP, que você pode, inclusive, no seu navegador, lá na barra de endereços, agora, por exemplo, em parte, dá um pause na aula, vai lá na aba do lado e digita lá diretamente, inclusive com os pontos, 200.201.88.30. E você vai ter aí o acesso à página da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Por isso que eu sei decorar e saltear esse negócio, porque eu trabalhava o tempo inteiro com ele. Então é uma forma de acessar a página também por meio do seu endereço IP. Isso já é uma questão de prova. Na verdade, já foram várias questões que citaram isso. É possível acessar uma página da internet por meio do seu endereço IP? Sim, está aí o exemplo, e você vai concretizar tal ação testando isso agora também. Outro conceito que você encontra é justamente entender essa parte que nós falamos que é o domínio. Entendemos o que é o URL, a estrutura do endereço, e dentro dela vemos a existência do domínio. O domínio é o quê? É apenas uma parte dela. Um domínio ele é registrado em uma entidade competente. Então você vai buscar aí na internet várias empresas que vão fornecer aí o serviço de registro de domínio. Só que você tem a entidade que é competente. Por exemplo, no Brasil, a entidade competente é o registro.br. É ele quem normatiza e determina como será feito e quais serão os domínios possíveis e as suas regras de criação. Aí você tem nos Estados Unidos a estrutura própria, você tem para cada país a sua entidade. Há países que nem tem algo muito bem organizado, mas no Brasil isso é muito bem pautado. E aí você começa a separar o domínio. Então, a estrutura mnemônica do domínio é você ter lá um nome, o ramo de atividade e o país no qual ele foi registrado. No caso, estamos falando nas regras que serão adaptadas pelo registro.br, que se define aí pelo país. Então, o primeiro campo, mas por que você está nomeando de trás para frente? Porque essa sequência é uma sequência hierárquica. Você pensa primeiro no país, porque é ele que vai dizer dentro de cada país as suas regras. Aí vem a subparte dele, depois a outra parte que vai estar ali dentro. Então é algo que vai como se fosse em níveis, como se fosse pasta, subpasta e o arquivo que eu procuro lá dentro. É mais ou menos essa ideia. Por isso chamado de estrutura hierárquica. Por isso que ela começa a analisar de trás para frente. Porque nós vamos citar ali logo na frente, esse carinha, DNS. É justamente a parte que vai ser responsável por pegar este nome
e transcrever este nome em algo do tipo endereço IP. Então, ele vai trabalhar nessa sequência de trás para frente, por isso, nomeado de trás para frente. Em que você tem, então, o país no qual foi registrado. Aqui já vem parêntese para outras questões. Um domínio, um registro, um endereço no site, ele pode ser criado sem o país? Sim. Você tem aí exemplo do google.com. Tem o país no endereço google.com? Domínio google.com? Não. Ele é um domínio de nível genérico. Assim como outros que também podem ser criados de mesma natureza. Então, pode existir domínio sem o país, mas tem que ter o ramo da atividade, que é o segundo aspecto aí. Cada país define as suas normas para o ramo da atividade. O Brasil Registro BR, por exemplo, ele criou um ramo de atividade para cada profissão regulamentada. Então, eu tenho um domínio que é .pro.br, ou seja, um ramo de atividade de professor. Então, você tem um para cada profissão. Acontece que no Brasil, o que mais se convencionou foi o .com. Aí, claro, você tem o .gov, .ong e .org, que são aí meticulosos. Por quê? Quando você fala .gov, tranquilo, governo. .ong, organização não governamental. E .org. Org é uma organização sem fins lucrativos. E é importante conhecer porque você tem aí o registro vinculado a sites do tipo do Linux, vai ser .org, o BROffice.org, LibreOffice.org. Então, por isso, a ideia, o entendimento do .org ser vinculado a uma instituição sem fins lucrativos. Cuidado com isso. Então, o ramo da atividade depende de cada país, inclusive os preços. Por exemplo, para registrar um domínio .com.br e vários outros alguma coisa .br, eles vão custar em média R$30 ano. Claro que alguns são mais baratos, beleza. Já domínios dos Estados Unidos vão custar aí, sem o .br no final, domínios genéricos, vão custar a faixa de R$15 por ano e varia de acordo com as opções e ofertas do mercado aí. Há domínios como, por exemplo, o que eu sonho registrar, que é o jp.jp ou prof.jp, que custam $256 por ano, porque são domínios do Japão. Então já perde um pouquinho a sua viabilidade. E o terceiro? O terceiro é o nome propriamente dito com que o site foi registrado. Não pode, não é possível você criar sites com o mesmo nome. Agora, há algumas limitações. Então, quando você for registrar um site, você vai primeiro ver se aquele nome que você está pretendendo, que você deseja registrar, está disponível. Se tiver, beleza, você pode registrar. Ainda assim, há alguns nomes que estão sujeitos à reserva. Ou seja, você vai tentar registrar, mas ele está lá sobre análise. Às vezes o cara não pagou e está lá ainda dentro do prazo para ele poder pagar. Se ele não pagar, você já ganha o direito a adquirir aquele domínio. E entre outros detalhes. Mas o domínio do registro BR também há algumas informações pertinentes, do tipo: um domínio .br, ele pode usar qualquer caractere de letra e número. Sim, eu posso ter números no domínio? Posso, tranquilamente. Aí você tem exemplos, g1.com.br. O G1, às vezes você já observa, por que é g1.com.br e não apenas g.com.br? O objetivo da Globo era registrar o g.com.br, porém ela caiu em uma limitação. O mínimo é de 2 caracteres. Então ela pegou e colocou o primeiro número ali para dizer que ela foi a primeira a fazer isso, que ela está em primeiro lugar, toda a questão subjetiva ali. Ou o próprio número do canal ela poderia ter posto, como a Record fez similarmente. Então também há um limite máximo. Por isso você encontra aí alguns domínios que não têm as palavras todas que gostariam de ter. O nosso objetivo era ter registrado o domínio Alfa Concursos Públicos Online.com.br, colocar tudo isso aí junto, mas não dava, porque estourava o limite e aí fugia um pouco o objetivo. Tentar simplificar fica melhor? Sim. Então todo o objetivo aí se bate justamente na forma como você vai registrar. Então, um máximo de 26 caracteres. E o outro detalhe, um domínio sim pode conter acentos variados aí e cedilha também é possível fazer parte do domínio. Por exemplo, o meu domínio joaopaulo.pro.br, eu tenho ele sem acento. E somente eu vou poder registrar com o acento. Ninguém mais pode. É uma restrição justamente para proteger. Porque eu também não vou registrar com acento. Porque uma vez que ninguém mais pode registrar e para registrar eu teria que pagar a mais, é mais interessante manter isso. Então pode ser feito isso, mas tem que ser detentor previamente do domínio sem o acento. Então dá para registrar com acento, mas tem que ter o domínio sem a possibilidade dele, sem existir o acento primeiramente.
Então o domínio é o nome que você diz no site, porque para nós humanos é mais fácil lembrar o nome de um site. É fácil lembrar Alpha Concursos. Sim, mais fácil lembrar Alpha Concursos. Mas o computador não trabalha muito bem com isso. O computador prefere trabalhar com um número, porque o número é parametrizado, o número é organizado de uma forma que ele consegue identificar mais fácil. O IP é o objetivo do computador trabalhar. Então surge a necessidade desse sistema de nomes de domínio, conhecido também como DNS. Então ele é um sistema de nomes de domínio. Também aparece como protocolo, mas vamos entender primeiro o sistema realmente de funcionamento, a mecânica de funcionamento dele. O objetivo é resolver, e aqui essa palavra é interessante porque ela pode aparecer como traduzir, resolver, como encontrar, buscar, descobrir o domínio e o seu respectivo IP. Então, quando você digita o endereço de um site que você nunca acessou na vida, cuidado, pega um endereço aí que você nunca acessou na vida. E aí você digita esse domínio no seu navegador. Você já percebeu que na barra de endereços lá do seu navegador, quando você digita um endereço nunca antes digitado, a rodinha ela roda no sentido anti-horário e um pouquinho mais devagar? E que depois de um certo tempo, esta rodinha começa a rodar no sentido horário e mais rápido? Exatamente, porque esta rodinha está indicando o que está sendo feito naquele exato momento. Quando ela está rodando lentamente no sentido anti-horário, significa que está ocorrendo esta etapa no processo de acesso a uma página, a resolução do nome de um domínio. Então ele vai lá e simplesmente vai encontrar qual é a respectiva IP daquele site. Por exemplo, se você digitar ali unioeste.br, e aí você observa uma característica importante, que é a ausência do ramo da atividade, podendo existir, bem como um domínio registro.br, não tem um ramo da atividade expresso, então pode existir domínios assim, sim. Então você pega lá o endereço unioeste.br e você digitou no seu navegador. Você vai perceber que ele vai rodar ao contrário, até que o seu computador encontre o respectivo endereço IP, que é o endereço 200.201.88.30. E assim, vai ser feito o quê? Assim, quando ele começar a encontrar aquele valor, que ele encontrou o domínio, o IP realmente dele, ele vai começar a carregar o conteúdo. E aí, essa rodinha começa no sentido horário, significando que está sendo carregado propriamente o conteúdo da página. E aí você vai observar todo o conteúdo sendo montado a partir de então. Outras características acerca do serviço. O sistema de nomes de domínio, ele é de natureza hierárquica e distribuída. Hierárquica porque você já observou, trabalha-se com a ideia de ter um domínio e depois o ramo da atividade e depois o seu nome propriamente dito, país e assim por diante. Então, a hierarquia se baseia nisso e na forma como ele está distribuído. E a distribuição é porque ele não é um único servidor na internet responsável por isso. Existem vários que trabalham com essa serventia, com esse objetivo. Em específico, 13 são chamados servidores raiz. Muito cuidado com essa ideia. Servidores raiz, existem 13 espalhados no mundo. No Brasil, por exemplo, não existe nenhum servidor raiz. O que existe no Brasil são 3 espelhos, 3 mirrors dele, ou seja, 3 cópias idênticas de alguns dos servidores, para tentar simplesmente distribuir mais, para não sobrecarregar tanto os servidores raiz. Então só existem 13 no mundo. Eles armazenam a boa parte dos registros de domínio. No Brasil tem aí 3 letras, basicamente, que está responsável pelo Brasil. Esses servidores raiz, que são esses 13 no mundo, também são chamados de servidores de alto nível, ou top level domain. São servidores de alto nível dentro da hierarquia. Então eles são os principais aí dentro da organização. São primeiramente consultados quando você vai acessar um domínio. Então quando você acessa um domínio, primeiro consulta o raiz, o TLD, depois o TLD vai dizer quem que é o responsável pelo ramo da atividade, ou seja, ele vai indicar o endereço de outro servidor, que é o outro nível, e aí aparece esse outro nível indicando o endereço de onde realmente vai estar a página que você quer acessar. E aí você vai acessar aquele que tem a página que você quer, e aí lá dentro ele também vai disponibilizar a página efetivamente que você estava buscando. Então perceba a ideia da hierarquia e a distribuição, porque não é tudo dentro de uma mesma estrutura, e sim várias que oferecem esses recursos. Então, o que você observa é que o sistema de nomes de domínio tem como objetivo resolver um domínio na sua estrutura de endereço IP respectiva, para que o computador possa trabalhar facilmente com essa identificação e localizar o
determinado site que você está querendo acessar. Agora, outro conceito que você nota dentro da estrutura de uma URL é o conceito de protocolo. Mas antes de ir diretamente para o conhecimento dos protocolos, nós devemos conhecer a pilha de protocolo. O que é uma pilha de protocolos? Bom, podemos traduzir por partes. Uma pilha de protocolo nada mais é do que, traduzindo pilha, conjunto, protocolo, regras de comunicação. Por exemplo, quando você pega uma instituição de grande porte, você tem lá um setor, uma seção dessa empresa que é responsável pelos registros de documentação, pela receptação de documentos e registro delas organizar, distribuir para os determinados setores. Então esse cara, ele tem aí mecanismos padronizados, não tem? Por exemplo, quando você está em uma universidade, prefeitura, e você quer fazer uma requisição de alguma estrutura, documento ou solicitação, você tem um formulário padrão para preencher. Este formulário padrão é nada mais do que uma regra de comunicação entre você e a instituição, para que a instituição saiba o que você quer e que você consiga ser atendido mediante aí a sua necessidade. Então essa é a ideia do protocolo, simplesmente uma estrutura, uma regra de comunicação. Nas provas, esta regra de comunicação, uma vez que você entende ela dessa forma, fica mais fácil. Agora, ela vai ser citada também como tecnologia. Então, pode aparecer lá, tecnologia de acesso a um determinado conteúdo. Também pode aparecer que é um modelo de protocolo. Então, cuidado com esses nomes aí similares. Então, o que nós temos são dois conjuntos principais. Nós temos o conjunto OSI e o conjunto TCP/IP. Esses dois são mais ou menos a analogia que você tem, conjunto de números reais e o conjunto dos números naturais. Então são dois conjuntos de protocolos. Então aqui eu tenho vários protocolos, aqui eu tenho outros protocolos. Essa é a ideia. Claro que muitos deles são comuns. O que ocorre, na verdade, é que foram propostas para a padronização da comunicação. Uma foi mais agradável, uma teve uma maior aceitação, tanto que ela foi implantada como padrão para as redes. Então, falou em redes no geral, o padrão que é usado é o padrão TCP/IP. Agora, muito cuidado, porque estes são os nomes do conjunto. Então, esse é o conjunto OSI e conjunto TCP/IP. Por quê? TCP, só a palavra TCP é o nome de um protocolo. Só a palavra IP é o nome de outro protocolo. Então, são dois protocolos que, se forem citados só o pedaço, é o próprio protocolo. Agora, citado assim em conjunto, é o nome do conjunto realmente. Eles se diferem pelo seguinte: um foi proposto com 7 camadas, o outro foi proposto com 4 ou 5 camadas. Na verdade, essa ideia de 4 ou 5 camadas é por conta da bibliografia. Tem autor que defende 4, tem autor que defende 5. Na prova, realmente, você vai considerar o com 5 camadas. Então, você tem 5 camadas dentro do processo. E elas simplesmente são divididas para comunicação, para organizar melhor a forma de transporte de dados e informações por meio de uma rede. O modelo OSI, como ele não foi aceito para ser implantado na situação real, como um modelo padrão, ele acabou se tornando mais um modelo conceitual. Então ele aparece muito nas bibliografias, mas mais como definição, determinando, olha, nessa estrutura funciona assim, aqui eu trabalho com essa comunicação. Então ele é mais conceitual mesmo. E o que é aplicado na prática, o que nós usamos como padrão, falando em ambientes de rede, é o conjunto TCP/IP, independente do tipo de rede. Tanto que eles falam assim nas questões de prova: olha, tecnologia padrão de acesso às páginas da internet é tal. Nas páginas da intranet usa-se uma tecnologia diferente porque é uma rede privada. Não, a ideia é que a tecnologia é a mesma. Está sendo usado o conjunto de protocolos igual. Porque independente de ser público ou privado, o conjunto é o mesmo. A ideia é que a intranet é baseada nas tecnologias da internet. Já que a internet usa essa como padrão, a intranet também. Então, muito cuidado aí com essas definições e saber quem é o conjunto de protocolos padrão. Vamos a alguns exercícios para compreender melhor aí o assunto. Julgue os itens a seguir sobre os protocolos de comunicação em rede utilizados na internet. O protocolo IP é o protocolo responsável pela identificação de máquinas conectadas na internet e pelo caminhamento correto dos dados entre elas. O protocolo responsável pelo transporte de informações entre páginas web é o www. O protocolo responsável pelo envio de e-mail é o FTP. A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é: cuidado, hein?
porque ele traz lá aquela ideia do próprio www aí representado. www, no contexto, ele simplesmente expressa uma página na internet, expressa a internet. Ali ele está mais com cara de dizer aquele www lá no começo da URL, que nada mais é do que uma pasta, e não o protocolo. O protocolo ele vem antes. O que vem lá é o HTTP, FTP, o próprio HTTPS. Então eles são o protocolo. E como é dito aí no primeiro item, o IP também é um protocolo responsável por fazer a identificação dos dispositivos dentro da rede. O endereço IP é um endereço. Então, é justamente a forma de localização dentro da organização de redes de computadores. Então, o item 1 correto, o item 2 errado. E o item 3? O item 3 diz lá para você que o FTP para envio de e-mail. Não. FTP é usado para transferência de arquivo. O envio de e-mail é o SMTP. Quer ver uma dica rápida para o SMTP? O SMTP ele diz assim, ó, sua mensagem está partindo. Pronto. É o envio da mensagem por meio do e-mail. Então é uma forma de lembrar aí a respeito dele. Beleza? Alternativa correta, portanto, alternativa E, porque só o item 1 está correto. Próxima questão. O protocolo DNS é usado para traduzir um nome em um endereço IP e vice-versa, ao passo que o FTP é um protocolo de transferência entre arquivos que possui como requisito o protocolo de transporte UDP. Questão errada, por quê? Porque ele fala, na verdade, do conceito do DNS corretamente. Sim, até o DNS estava perfeito, mas ele fala do FTP de maneira errada, dizendo que o FTP usa o UDP. Não, o FTP usa o TCP. Então, dentro do conjunto TCP e IP, o FTP vai estar trabalhando com o FTP. O UDP é usado pelo DNS, ele usa o UDP. Cuidado com esse detalhezinho aí, mas é importante em outros momentos falar a respeito dele novamente. Próxima questão. Não é um serviço provido pelos servidores DNS. Realizar a distribuição de carga entre servidores web replicados. Traduzir nomes de hospedeiros da internet para o endereço IP subjacente. Obter um nome canônico de um hospedeiro da internet a partir de um apelido correspondente. Obter o nome canônico de um servidor de correio a partir de um apelido correspondente. Transferir arquivos entre hospedeiros da internet e estações clientes. Essa questão parece difícil, não parece? Ela tem o que de dificuldade? Tem um monte de nome que eu nunca vi na vida, não é isso? É essa a sua dificuldade. Fala em hospedeiro. Hospedeiro é o quê? Quem está hospedando. Quando hospeda uma página. Hospeda uma pessoa é quem está colocando algo dentro para simplesmente suprir, atender. Então, a ideia de hospedar é colocar uma página, por exemplo, em um site, hospedar uma página na internet. Então, começamos a traduzir os termos aí. E aí ele fala também num operador canônico, no identificador canônico. Identificador mínimo, seja um apelidinho lá, um nome de um site, eu quero saber qual é o identificador universal específico que identifica ele de forma unívoca. Então aí, se você já olha para as alternativas e vê que ele tem essa mesma referência para um servidor de páginas e para um servidor de e-mail, então é meio difícil que uma esteja errada. As duas estão corretas, logicamente. Então perceba que você já tem a ideia de hospedar páginas, você tem a ideia de um servidor canônico e dentro da organização de balanceamento também. A ideia do serviço do DNS ser distribuída é para que ele possa justamente fazer balanço de carga, para que, às vezes, eu tenho muito acesso a um determinado domínio, eu possa distribuir, ao invés de enviar só nesse domínio, vai para o outro domínio. Por exemplo, o Google. Você acha que toda vez que você digita lá google.com vai sempre para o mesmo endereço IP exato? Não, ele balanceia. Claro que não é o servidor de DNS raiz que vai fazer isso, é o próprio Google. Mas ele internamente tem um próprio DNS que vai ter esse objetivo. É que o DNS ele pode ser hierárquico e distribuído. Inclusive, lembre-se do conceito. Tudo que tem na internet, posso ter na intranet. Posso pôr o DNS na intranet com esse objetivo de distribuir e balancear a carga da rede para que não fique caindo dentro sempre do mesmo servidor. Então, inicialmente parece o mesmo endereço, mas realmente acaba caindo em outros endereços. Se você for tentar fazer o teste, você pode usar o comando ping dentro do terminal, usando lá ping espaço www.google.com. Faça isso hoje, amanhã, depois, vá testando vários dias e você vai perceber que os números retornados ali, o retorno, a resposta que vai vir para você é diferente e muitas das vezes justamente dentro dessa ideia de balanceamento. Então ele faz balanceamento sim. O que o próprio serviço DNS não faz é enviar arquivo. Quem envia arquivo é FTP. Então a alternativa aí que não cabe ao DNS é a alternativa E. As outras todas são parte do serviço dentro da sua característica. Beleza? Tranquilo essas questões. A maior dificuldade você vê que são as nomenclaturas, os termos realmente utilizados.
o conceito é fácil. Então, se fixe nos termos, entendendo o que eles significam, que você resolve tranquilamente as questões. Beleza? Um forte abraço e até mais!